biblioteca tão disponível. Estou referindo assim porque é o tempo de aproveitarmos essa disponibilidade de Deus de maneira toda satisfatória. Isto é suficiente para que prossigamos na perseverança desta palavra. Diácono Paulo convidou para estar aqui hoje cooperando, e o nosso dever é exatamente isso, cooperar uns com os outros em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Quero já convidar a minha esposa para dar uma saudação à igreja, e daqui a pouquinho já iremos meditar na palavra de Deus, a palavra que nos santifica, purifica, nos orienta, enfim, o ministério da palavra do Senhor. Cumprimento a Madre Igreja da Santa Paz e Seja. Eu quero que a igreja nos ajude a louvar o Senhor. Eu gosto muito de descer a louvar para Deus. Eu sempre Quem souber nos ajude, tá bom? Vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. O bom pastor é bem conhecido. Vamos louvar com bastante dedicação, porque é para Deus. Ele fez tudo bem feito. É verdade, Pai. E ele fez tudo perfeito. Glória a Jesus. E ele passou o visto, ele gostou. Viu Deus e ele fez tudo bom. Mas ele fez algo mais bom do que as outras coisas. Quem foi esse algo? Algo acima da Nova Jerusalém. Quem é esse algo? Jesus chega lá na sinagoga e declara: meu Deus, tudo que foi criado foi por causa do homem, e não o homem por causa das coisas. Então nós estamos numa prioridade eminente, mais elevada, acima de até mesmo acima da nova. Você não sabia, não? É tempo de enriquecer na graça, não é? Na graça. Nós temos pleno conhecimento disto e devemos sentir-nos honrados com ele. É uma realidade nessa palavra, a palavra do Senhor. Está pronto, irmãos? pastor nos foi, das lojas de glória de Deus, e concedo na chore, carinho triste, as chagas foram no escuro.
seja nas suas casas, nos hospitais, irmãos de ceia. E no dia da ceia, olhe para o lado e veja o seu irmão se está. Então, a igreja, muitos estão doentes, muitos estão em cima do leito de dor. E muitas vezes eles necessitam diariamente das nossas orações. Não esqueça de orar pelos nossos irmãos, porque uma hora eles estavam aí, hoje estão lá doentes no hospital, em suas casas. A gente conhece vários que são internados. Irmãos nossos, da nossa igreja, vamos ali, não pode fazer essa oração pelos nossos irmãos enfermos. Graças a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Igreja, vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Vamos sentir a dor do nosso irmão, né, que está enfermo, né, irmão? Orar uns pelos outros, tá bem? Todos começam dando glória, 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 glória a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, esta oração, meu Deus, em favor, meu Pai, daqueles que estão enfermos, meu Pai, que estão em cima do leito, meu Pai, desenganados pela medicina, meu Pai, ó Deus poderoso, em cima do leito, meu Pai, não pode estar na tua casa, meu Deus, ó Senhor da glória, está calabasurianda, labastei, muitos deles, meu Pai, estão nos hospitais, internados, entubados, meu Deus, ó Senhor da glória, envia teu anjo agora, meu Deus, vai contra dessas pessoas, Senhor, que estão, meu Deus, internadas, meu Pai, que estão enfermas, Senhor, nas suas casas, não podem estar aqui, meu Pai, ó Deus, misericórdia, meu Pai, tenha misericórdia, meu Deus, tenha compaixão, meu Pai, e dê a vitória, Senhor, e a tua bênção nessa noite, meu Deus, para tuas filhas, teus filhos, meu Deus, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão viajando, que o Senhor abençoe também, meu Pai, e dê a vitória, a tua bênção, vai de encontro, meu Deus, nosso irmão presbítero Zé Machado, que está ali, meu Deus, no hospital internado, os demais sobreiros, os demais irmãos, meu Deus, toma nas tuas mãos, meu Pai, e dai a vitória, a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Quem crê na vitória, diga glória a Deus. Dá os palmas para Jesus e eleva as palmas. Amém. Graças a Deus. Já vamos então meditar na palavra. Parece que o grupo irá cantar logo depois. Oral. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22. A Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus. Capítulo 9 e versículo 22. Graças a Deus. Benditas o nome do Senhor para sempre. Estamos alegres porque na verdade o Senhor nos alegrou. Nos alegrou através do que, igreja? O que é que nos traz alegria suprema? Perdão. Como o pastor buscou, entender? Perdão. É alegria. Aqui no capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, versículo 22, vamos meditar já. Nosso irmão presbítero Paulo já fez a oração e nós cremos na oração do servo de Deus. Cremos ou não? Amém. Por que cremos? Porque a Bíblia nos ensina a usar o ministério de edificar, não é assim? Edificar uns aos outros em Cristo. Encontraram a palavra? Amém. A Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Aleluia. Já podemos ler? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão.
Pode sentar, irmãos. Vamos analisando a palavra do Senhor. Vamos avaliar bem a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, um homem muito bem conceituado na palavra, e nos traz essa explicação em sentido único sobre redenção. Em sentido único, referente ao derramamento de sangue. Mas eu quero fazer uma pergunta e eu gostaria que a igreja participasse também. Segundo a Bíblia Sagrada, qual o primeiro derramamento de sangue que houve sobre a terra? Caim. Outra pergunta em cima dessa pergunta. Adão e Eva, segundo as suas estatísticas, foram salvos? Sim. Então não foi o primeiro derramamento de sangue que foi de Abel. Porque não existe, na verdade, estou compreendendo, a redenção sem derramamento de sangue. É a nossa declaração bíblica. Eu gostaria de dar mais uma referência de um contexto aqui no capítulo 13 do Apocalipse, versículo 8, parte B do versículo. Quem quiser acompanhe então, aí, Apocalipse capítulo 13. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. Quase todas as coisas, segundo a lei, só não eram mesmo aquelas que eram uma cerimônia naquele momento, mas que não prosseguiam para o fim. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Por isso que eu fiz a pergunta, porque toda a mensagem bíblica, ela não descarta de que o Cristo cêntrico. Cristo está centrado em todo o trabalhar da Bíblia como primícia de Deus. Em todas as épocas, em todos os lugares. Encontraram? Diz aqui a palavra de Deus. Não sei se vocês querem ler ou se não ler. Encontraram? Diz a palavra de Deus assim: e adoraram todos que dizem que a palavra diz habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde que? Qual o primeiro derramamento de sangue que houve sobre a terra? De Cristo. E vamos analisar bem a questão. Sem derramamento de sangue não há resgate. Por qual motivo, quando Eva deu à luz o primeiro filho, ela profetizou? Ela deu à luz o segundo filho também, foi a primeira profetisa, ela dizendo: alcancei do Senhor o varão. E alguém não poderá expressar a palavra senão pelo selo do Espírito Santo, o arrependimento e o perdão. Mas é bom fazer a pergunta novamente ou não precisa? Porque hoje, infelizmente, Cristo é apenas uma a mais às vezes. Às vezes Cristo é uma a mais. Quem tirou a pedra para Jesus ressuscitar? Exemplo. Foi os anjos. Outros dizem os apóstolos não estavam lá. Mas quem tirou a pedra para Jesus ressuscitar, irmãos? Fazendo a comparação sobre a doutrina Cristo. Cristo não serve. Quem tirou? Para quem não descobriu, ninguém tirou. Ele venceu a lei, o regime fechado, ele ressuscitou e a pedra ficou no local e meus anjos tiraram dizendo: ele não está aqui, já ressuscitou. Glória a Deus. Cristo, estão compreendendo? Ninguém tirou a pedra. Agora analise bem, Adão e Eva pecaram. E o pecado foi o pecado a destituição do homem da glória de Deus. Eles pecaram e foram acometidos por dois tipos de morte. Morte física e morte espiritual. E Adão quebrou duas regras, duas alianças, na referência que ele pecado. E Deus tem a sua lei de santidade, sim ou não? Sim. Tem ou não? Tem.
Exatamente, a lei é infalível, ela não será transgredida. Agora, o que acontece? O homem pecou, o que o homem recebeu? Ele demonstrou culpa, recebeu a sentença, recebeu o juízo. Aí na Bíblia nos mostra aí a intervenção do Cordeiro para que Adão voltasse, apesar de perder galardão, ou muitos galardões, mas não perdeu a salvação, porque a salvação ele está debaixo do juramento de Deus. O homem nunca mais marcou encontro com Deus, mas Deus, como nós cantamos o hino, o bom pastor Aloir, é o amor que não se explica. É o amor que jamais, primeiro João, outros mais poderiam explicar. Mas Adão quebrou a aliança, duas alianças. A aliança com a inocência e a aliança com a natureza, para quem não sabe. E no momento em que Deus marca o encontro com o pecador, com o homem pecador, Adão, de onde Adão vinha? Ele não vinha da desobediência. Ele tinha participado de uma sessão espírita, a primeira que encontra no livro de Gênesis, ou em toda a Bíblia, a primeira. Então ele cometeu um pecado, de um sacrilégio tão grave que Deus, preste atenção mesmo, Deus não podia mais tocar em Adão. Hoje nós somos instruídos, alguém enfermo, ele toca na pessoa, através da unção com azeite, em posição das mãos, resolve o problema. Mas na época da quebra da lei moral, extremamente, o homem ficou 100% separado de Deus. Estão compreendendo ou não? Sim. Estão mesmo? É preciso que compreendamos, porque, irmão, nós temos aqui um aviso na Bíblia que só tem um único meio de Deus desviar de nós a ira. Não podemos receber a palavra simplesmente de uma maneira mais, vamos dizer assim. Agora analise bem. Deus podia tocar em Adão? Não. Quem conhece a lei de Deus, a Bíblia, porque agora nós estamos num tempo tão rico para servir a Deus. Por exemplo, no momento em que a pessoa recebe a Cristo, o que vem sobre ela como presente? Não é a salvação? Mas a salvação ela é verbal somente de palavras, ou ela vem junto com o selo do Espírito Santo? Sim. No momento em que a pessoa recebe a palavra, ela recebe o quê? O selo. Por que alguém pergunta, você não é batizado com o Espírito Santo? Que pergunta é essa? Olha, isso é preocupante, porque Jesus disse que as rocas ficaram de fora. Analise bem a coisa, o assunto. No momento em que a pessoa recebe a palavra, ela vem junto com o selo do Espírito Santo. Vale qual, porque é vitória de herói. Está compreendendo? É questão de prudência. E assim, hoje, do dia de Pentecostes para cá, Deus enriqueceu o mundo, porque o Espírito Santo veio sobre nós com a abundância, para definir a Cristo, o Espírito Santo, como dentro de Deus, que aponta Cristo como primazia de Deus, como primeiro de Deus. Acima de Abel está Jesus, o Senhor da glória. E Deus marcou o encontro com Adão. Ninguém marca encontro com Deus, é Deus que marca encontro com a pessoa. Tem alguns que dizem marcar encontro com Deus, jamais. Primeiro Deus em tudo, então Deus chama o homem e disse a Adão, onde estás? Ele sabia, mas abriu o diálogo para que ele pudesse
aconchegar a Deus referente àquele desmoronamento que ele tinha sofrido. Então ele fez uma aliança com a morte e com o inferno. Está escrito em Gênesis 3, 17 a 19, Deus dizendo: maldito é a terra por causa de quem? E maldição sela a aliança com o inferno. E o homem entra num processo de isolamento. Agora, Deus chamou ele, perguntou onde ele estava, só para abrir o diário, Deus sabe todas as coisas. Agora, Deus convida o casal. Estão compreendendo? Qual foi a atitude que Deus chamou o casal e trouxe ao casal a reconciliação? Abra sua Bíblia, dá tempo sim, ainda temos minutos. Aí no capítulo 3 de Gênesis, versículo 21, irmãos, mas como é triste você considerar qualquer criatura acima do Criador, não tem ética nenhuma, não tem assunto a comentar relacionado a tirar Cristo cêntrico. Cristo é o centro da nossa vida, do nosso viver, é o princípio. Glorificado é o nome do Senhor, a glória. Aonde? Gênesis 3, verso 21. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Para nós saber bem aonde estamos, o efeito da série e quem é Cristo. Ele não é apenas uma massa, ele é o centro de todas as coisas. O princípio, ele é o princípio e o fim desse mundo, e o princípio do mundo futuro e a eternidade. Glória a Deus, ele é o primeiro princípio desse mundo, realiza o fim desse mundo, e quando termina esse mundo sem fim, entraremos para o fim desse mundo, melhor dizer, entraremos para o mundo. Ajude aí, porque a festa é boa, é tempo de crescer. As doutrinas de Cristo sempre são crescentes. Crescer na humildade, crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na inteligência, e crescer em união, e assim sucessivamente. Alguém quer ler? Gênesis 3, verso 21. Encontraram? Quer ler alguém? Eu creio que eu leio. E aqui diz a palavra do Senhor, nosso Deus, é a pergunta que fora feita, e colocar Abel em primeiro lugar. Isso não tem sido descartável, não. É muitos objetos que as pessoas colocam em primeiro lugar e se torna um evangelho de Cristo, mas com cultura pagã. Não funciona. Encontraram aí? Como está escrito, quem quer ler, pode ler. Fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele e recebeu os Jesus. Vou voltar novamente à pergunta. Qual o primeiro derramamento de sangue que houve sobre a terra? Cristo. É preciso, irmãos, que nós tenhamos esta visão cristocêntrica, centrada, para saber aonde nós estamos e como estamos, de onde viemos. Então, no original, que a Bíblia foi escrita no original do hebraico, que é uma língua ainda adâmica, mas em ato de conservação até hoje, conservado por nome é escrito que Deus vestiu o casal com peles bem fresquinhas, peles de animais, peles. O contexto está em Isaías capítulo 60, eu não vou ler não para ganhar mais tempo, 61 versículo 10, que o Senhor da glória, Ele me salvou, amou, me ataviou, me vestiu de manto de justiça. Pode avaliar no Apocalipse capítulo 19, versículos 8 e 9,
diz a palavra no resumo dos versículos, e as vestidos brancos, as vestes brancas, as vestes brilhantes, são sinônimo de arrependimento pela fé. Justiça, só podemos praticar justiça quando há arrependimento. Então Deus fez, Ele degolou cordeiros, tipo de quem? Cristo. Cadê a... Porque o que mais inspira a igreja é a doutrina. Mas a doutrina salvífica não é um costume, que inverte o costume como doutrina. Não, a doutrina ela é padrão, a doutrina é mundial. A doutrina. Então Deus fez vestimenta de peles de cordeiros. Se nós olharmos na Bíblia, quando Israel saiu do Egito, foi celebrado a palavra Páscoa, mas com animais, cordão e cordeiros. Sim ou não? Sim. Quem já leu? Sim. Só uma. E mais está em Gênesis 12. Então Cristo sempre fez presente em tudo, como o irmão Iraldo até leu no princípio era o verbo, assim por diante. E analise bem, depois que o casal tirou aquelas vestes parciais, quem ensinou Adão a pecar, ensinou também vestir. Com uma veste, simbolizando que nunca mais o casal voltaria para Deus. Porque fora o vestido de folha de... Tem Gênesis capítulo 3, verso 1 na sequência, 3, 4, 5, 6. Fora o vestido de veste de... árvore, folha de árvores, folha de árvores, folha de figueiras. Agora eu pergunto para vocês, a árvore produz sangue? Não. E o que lemos em Hebreus 9, 22, sem Sem sangue. não há Missão. redenção. E qual o primeiro derramamento de sangue que houve? Já a sequência da pergunta. Quem não descobriu, descubra. Porque são doutrinas que nos enriquecem dia a dia. O melhor remédio para a insônia é a doutrina, a meditação. Lá pela meia-noite, quando o sono desaparece, entra a meditação. Oh, glória a Deus! É uma coisa linda e nos enriquece, mesmo na cama. Porque você ficar rolando de um lado ao outro, não. Entra a virtude da meditação e você começa a enriquecer. Aí Deus chama o casal, degola cordeiros, tipo de quem? Cristo. Nós lemos no Apocalipse capítulo 13, versículo 8, parte B do versículo, que ele foi morto desde A fundação do mundo. a fundação do mundo. O mundo adâmico, como vemos, vocês estão compreendendo? Mas ele foi morto em forma de Cordeiros. cordeiro. João, na visão cristocêntrica, os pecadores, ele diziam, quem ensinou fugir da ira futura, os religiosos tradicionais, ele dizia raça de víbora, veneno, a tradição religiosa é um veneno, ela troca costume por doutrina e invalida a palavra de Deus. É uma realidade nisto. E ele diz, olha, raça de víbora, assim por diante. Mas ele que morre lá que vinha em encontro deles, veja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Definição quem é Cristo, sem confusão nenhuma. Aí Deus regulou animais tipos de Cristo. Passou o sangue sobre Abel, ou sobre o casal, melhor dizer, e o casal voltou à salvação, tem testemunho disso na Bíblia Sagrada. E Deus não foi atingido pelo pecado, a imundícia do homem. Só que houve derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há acolhimento. Aí o casal entra no acolhimento de Deus, mas com a presença do sangue, irmãos.
Aí o casal ela deu à luz 2 filhos, e eles entraram na escola sobre o efeito da presença do sangue. Deus não aceita sacrifício de ninguém se não estiver a presença do sangue. O sangue de Jesus tem poder se estivermos em união. Se não estiver, não vale nada. É tomar o nome de Deus em vão. Está em 1 Pedro 1,7. Aí os filhos entraram na escola da redenção. Escola da Abel aproveitou o laço, Caim foi leviano. E Abel pensou: já que os meus pais foram redimidos por sangue, a presença do Cordeiro esteve lá, e nós estamos aprendendo isto. Qual foi a profissão de Abel? Pastor de ovelha. Porque a doutrina, irmãos, é algo que toda a igreja tem uma mesma voz. Não é uma cultura, não é um costume que pode mudar. Não é um uso, é doutrina. O Espírito, o selo do Espírito Santo, ele vem nos trazer doutrina. Então Abel foi refletivo. Já que meus pais foram redimidos com sangue, então eu serei o quê? Porque hoje, depois que o Espírito de Deus veio sobre nós em forma de derramamento, ou não? Eu estava comentando, tem irmãos que às vezes encontram dificuldade, mas cada membro ele tem um tríplice ministério, não tem? Cada membro, eu, você, nós, tem um tríplice ministério, não tem? Tem o ministério de sacerdote, de rei e de profeta. Quem não descobriu, descubra. Para que não seja eu maior do que o outro querendo ser maior do que o outro, não. Nós temos um ministério para comentários. Glória a Deus. E analise bem. No momento em que Abel apresentou o altar a Deus, o que apareceu lá no altar de Abel? É preciso ler, examinar a palavra, nós temos tempo para tudo, não tem? Para a palavra, quem mandou examinar não é tolo. Ele sabe que a pessoa tem tempo, porque ele precisa examinar as Escrituras. E Deus não manda alguém fazer algo que alguém não possa fazer. Ele tem essa convicção plena na sua existência. E Abel foi pastor de... E no momento em que Abel ergueu o altar, em ação de graças ao Senhor Deus, houve o segundo derramamento de sangue. Abel derramou sangue, pegou os cordeiros também, tirou da gordura dos seus rebanhos. Está no capítulo 4, os primeiros versículos do livro do Apocalipse. Quem já leu? Não leram, não? Então o segundo derramamento de sangue foi quando? Abel degolou cordeiros, colocou sangue no altar. Ou seja, o sacrifício, a presença do sangue. E Deus olha para o sacrifício de Abel e aprova. Caim era um homem abençoado materialmente, trabalhava, não se cansava. E muito próspero, a terra produzia plenamente bem, não existia pragas. Plantava e colhia bem. Mas sem sangue é impossível a presença do sangue não há humildade. Glorificado é o nome do Senhor. Testemunho. Aí Deus olha para o altar de Caim, reprova. Por causa do quê? Irmãos, você pode avaliar. Deus, Ele não é adorado em espírito e em verdade? Quem sabe? Porque é perigoso nós estar no evangelho parcial. Temos a fé, são pessoas até boas, mas o bom conhecimento que o Senhor vai dando para nós, nos vai segurando cada momento a mais. E nós somos ensinados a adorar a Deus em espírito. Verdade. O que significa isso?
na interpretação bíblica e prática. Adorar a Deus em espírito está no vertical. Você não está ligado ao trono da graça? Somos sacerdotes. Mas adorar em espírito e verdade está no horizontal. Quem diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso profissional. É mentiroso profissional, é suicida e homicida. Porque é suicida ele mesmo, porque quem não ama tem rancor. E quem guarda rancor suicida a si mesmo. Mas Jesus exortou da isenção do preconceito, dizendo: embora Deus é Espírito, embora que os verdadeiros adoradores adorem Faça o gráfico. Faça o gráfico aí, irmãos. Faça o gráfico. Em espírito. Agora vira a mão, o contrário. Vai no horizontal. E essa palavra é verdade. Não é uma questão de algo diferente, não. É verdade. Em espírito. Não, calma primeiro. Faz o gesto com a mão. Em espírito, gráfico com a mão. Em espírito, posiciona a mão horizontal. Em verdade. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, como já foi citado, é mentiroso, está em trevas, anda em trevas e não sabe para onde deve ir. Quando a palavra ela menciona trevas duas vezes no original, a palavra trevas no hebraico significa 333, a palavra trevas escrito numérico. Quando Cristo cita duas vezes filhos do inferno, ele está mencionando que o caráter do homem e da mulher é um caráter marcado com o número 666. Já no tipo, sabia disso? Não? Então a doutrina não salva, mas ela conserva os salvos. A salvação é antes da doutrina, antes das obras, só que a doutrina vem como presente para que as nossas almas fiquem bem convictas na salvação. Compreenderam? Aí cair com status. O status, se não tiver cuidado, ele derruba a pessoa. Encontrar pessoas que faz visitas, que jejuam, que oram, que está sempre na igreja, que é um bom ofertante, não é difícil. O difícil é encontrar pessoas com todas essas qualidades e ser humilde. Caim, agora, como o mais velho, primogenitor da casa, mas ele precisaria se humilhar para ver que Deus deu ele uma segunda chance, mas não foi aceito por ele. Ele precisaria ir até quem? Por quê? Era Abel que tinha o animal do sacrifício, e sem derramamento de sangue não há redenção e não há aceitação. Os irmãos podem avaliar que se não tiver comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus não funciona. Está em João 1,7. Se estamos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E Caim não quis humilhar e depois ficou nisso. Mas eu quero resumir agora nesse horário para terminar. O casal foi salvo. Se nós lermos no capítulo 24 de Gênesis, no versículo 26, quem começou o ministério entre o pecado de Adão e o dilúvio? E houve muito salvo entre o pecado de Adão e o dilúvio, sim ou não? O que aconteceu com o sétimo homem da geração de Adão? A geração de Caim ficou no local isolado, mas a geração de Adão teve procedimento. Quando houve a sétima geração, procedido por Adão, sucedeu o quê? Arrebatamento. Enoque, em Judas 14, Paradiso 12, 14,
ele, o sétimo homem. Então, mas o ponto central é a presença do Sangue. Vale quanto, porque eu fiz uma pergunta bíblica. Nós estamos debaixo da ira de Deus ou debaixo da bondade de Deus? Segundo a Bíblia. E por quê? E quando estamos debaixo da ira ou debaixo da misericórdia? O que significa misericórdia? A palavra vem de duas frases, de miséria para acordo. A pessoa que tem estado de miséria e pecado recebe a palavra pela fé. E o sangue de Jesus marca pela fé. E a ira de Deus se desvia. Os que são marcados com o sangue, mas pela fé. Dizendo das obras da lei. Louvado é o nome do Senhor. Por isso que o culto de ceia é um culto, os outros cultos, mas o culto de ceia é um culto de bem mais alegria, sim ou não? Sim. Por quê? Se eu tenho uma marca do perdão, se eu tenho um ministério próprio, se a igreja tem um ministério próprio, e a marca do perdão é alegria. Pode ver que Simeão, na hora da morte, ele diz: eita, que alegria que eu vou morrer. Hoje a pessoa faz até voto para não morrer. O contrário pede a virtude do Espírito Santo de Deus. Agora analise bem a palavra que nós estamos debaixo do sangue do irmão. Você, se for olhar na lei da santidade, a pessoa pega na mão de um pagão, e se ela não tiver com sangue, preparada com sangue, a maldição do pagão pega na pessoa. Quem tem mais até intimidade até o braço do pagão, e nada sucede mal. A maldição pega no cristão, ritualista pega no cristão. Mas eu tenho visto um monte de crentes suspeitos de macumba. Irmãos, isso é cancelar a morte de Cristo. Anular a morte de Cristo e não confiar na virtude do Espírito Santo, o sangue. Então veja bem, a macumba não pega no cristão, pega? Fraco assim ou forte? Não. Só no crente fofoqueiro não é cristão, é fofoqueiro. Está compreendendo? Aí pega. Quando você vê alguém dizer que fez um ritualismo, alguém fez, ele está sendo atingido, para saber que ele é contendeiro e é portador do pecado capital e não tem o vínculo no sangue de Cristo. Mas nesse encerramento, a ceia é o que mais nos alegra. É um ponto de alegria, porque desde que nós encontramos Cristo, Salvador, Ele nos perdoa no momento. Eu já ouvi pessoas ironizar a igreja. Quem sabe o que é ironizar? Ter a igreja no controle das suas ideias. Ideia humana. Se a natureza, se o coração estiver pesado, a consciência está pesada, não tome a ceia, deixa para outro mês. Você não tem autoridade nem daqui um ano, daqui uma hora, nem daqui um minuto. Peça perdão agora, e Ele tem compromisso de perdoar agora. Para que a alegria prossiga. A menos que a pessoa cometeu um pecado premeditado. Os pecados são iguais, sim ou não? Não, a Bíblia não diz que é igual. A Bíblia diz que os pecados são. Tem pecado que o tamanho é bem pequenininho. Quem você já ouviu dizer que os pecados são iguais, são pessoas que estão mentindo. Está compreendendo? Então o pecado congênito, esse está conosco, ele não sei, está no sangue. O pecado involuntário, você não queria falar uma palavra errada, falou, arrependeu, pediu perdão, então não agravou. O pecado por omissão, tem costume e inclinação de pecar, é o pecado que leva para a condenação, chamado obstinação. Mas se você cometeu algo, a consciência está pesada, tenha a virtude do Espírito Santo, peça perdão e Ele dá o perdão na hora. É pecado não tomar a ceia. A Bíblia diz. Deus diz assim:
assim, olha, eu quero te perdoar. Aí você entra no processo da dúvida. Quem tem dúvida tem medo de Deus. E quem tem medo de Deus nunca fica livre da escravidão do medo. Porque o medo é trocado pelo respeito. Diga a ele, eu errei, me arrependi, e ele já perdoa na hora. Quem sabe que é assim? Está assim, eu vou passar a palavra ao irmão, passei 5 minutos aqui, mas já vamos dar para você. Vou passar a palavra para o irmão. Louvado é o nome do Senhor. Qual o primeiro derramamento que houve sobre a terra, segundo a Bíblia? De Cristo. Forma de cordeiro. Pensou que Cristo era só um a mais? Não. Cristo, precisamos, irmãos, que entendamos que é Cristo. Ele não brinca de salvar, ele não brinca de castigar. O Senhor é bom. O segundo foi quando Abel derramou o sangue dos Cordeiro. para levar ao altar. E o terceiro foi quando Caim Matou Abel. e o sangue de Abel clamou pela vida de Abel. Agora o sangue de Cristo clama por todas as nossas vidas e somos seguros por nós. Vamos falar assim. Então já vamos já ministrar a ceia do Senhor, na glória. Quem sabe o que significa a palavra ceia? Ué, como vocês vão comer uma coisa que vocês não sabem? Ceia é um jantar sagrado, nesse sentido da ceia. É um jantar sagrado entre pessoas também sagradas, família sagrada, e o convidado consagrado que nos consagrou, Cristo, está presente. Ceia porque era a parte da noite, se fosse dia era um jantar, se fosse de manhã era o café com Cristo, mas referente a isto mesmo. E a igreja aí descer para celebrar a Santa Ceia do Senhor, nosso amado Deus. Aleluia e graças a Ele. Graças ao Senhor, nosso amado Deus. Maravilha, quem compreendeu a palavra? Compreenderam ou não? Sim. Então estamos, por que Deus não está irado conosco? Respondam. Então não compreenderam, não. Como que nós servimos a Cristo? A Bíblia diz que Jesus é a pedra posta por esquina. Quem nele crê não é confuso. Quem nele crê não é confundido. 1 Pedro 2,6. Não vou aqui com o Paulo da graça. Vamos dar graças pelo pão, no Pedro Simão, na noite que foi traído. Senhor Deus, Pai poderoso, nós que recebemos o Deus pela fé, consagrado pela tua palavra para esta vida. Amém. E graças a Deus. Pode passar. Louvado é o nome do Senhor da glória. Agora o grupo vai cantar? Sim. Então aproxime já, irmãos. Não é? Tá bom. Tá certo, os irmãos programaram. Então faça. Mas que Deus continue nos abençoando nesse ministério sagrado que a palavra de Deus trouxe para nós. Cristo como primícia de Deus em tudo. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Senhor. Então, o Senhor da glória, na noite foi traído, tomou o pão, tendo dado graças. Partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comer, isso é meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Tomamos para a glória de Deus. Os irmãos sabem que na noite que Jesus foi traído, ele deu duas ceias, não foi isso? Duas ou uma? A Bíblia fala, em Mateus 26, versículo 17 ao 19, que na noite que ele foi traído, ele ministrou duas, uma encerrando o ritualismo do Antigo Testamento e a outra iniciando o Novo Testamento. Não sabia disso? É importante meditar para não ser o Jesus que assim, mas tá bom, assim não, vamos dar graça. Então esta ceia é a ceia que ele iniciou relacionada ao seu próprio sacrifício literário. E a outra ceia foi o sacrifício que começou aonde? Na saída do Egito. E foi subindo do Egito para Jerusalém. E agora nós vamos subindo da Jerusalém terrena para Jerusalém celeste. Glória a Deus, Senhor nosso Deus, que está, meu Deus e Pai, está representando o sangue do teu filho Jesus, que foi sacrificado por nós, Senhor. Ó Deus e Pai, na virtude da tua palavra de sangue do mal, consagrai para esta vida. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Pode estar a mão,
Cristo, é meu sangue que foi derramado por vós, o sangue da nova aliança, para a remissão dos pecados de todos aqueles que nele creem. Tomamos para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Boa, filha! Graças a Ele. Que essa palavra continue em cada coração. Já vou passar a palavra ao prefeito Paulo, que é amigo de muitos anos, Paulo. Já falei isso hoje, um amigo de muitos anos, convivência, a tendência da perseverança ganhar anos, anos. A palavra com o nosso irmão Paulo. Graças a Deus. Graças a Deus. Acredito, mas a gente faz um tempinho, né? 50. Tem uma história aí. Amém? Todo dia glória a Deus. Amém. Meus irmãos, nós vamos nesse momento fazer a parte das ofertas, pegar um voto que foi feito mês passado, vai entregar hoje. E aqueles que não fez voto podem ajudar também com a oferta, tá? As pessoas que estão aqui nos honrando também. Se quiser ajudar também, fica à vontade. Inclusive nós temos a maquininha aí na livraria, se os irmãos quiserem, não tiver dinheiro em espécie, pode pegar também aí o seu cartão, tá bom? Dirigir até a livraria ali. E aí os irmãos ajudam a obra de Deus, tá bom, meus irmãos? A obra é de Deus e ela precisa manter as portas abertas para que possamos